Olá pessoal, meu nome é Leonete Cristina e eu vou ficar com vocês nas respostas comentadas da prova de matemática do Exame de Seleção de 2019 do IFRN. Então, contem comigo para a gente resolver as questões e tirar as dúvidas. Toda a prova e o gabarito final pode ser acessado nesse link aqui que está disponível no portal do IFRN e os vídeos ficarão na nossa Google Classroom. Olá pessoal, vamos começar aqui a resposta da prova de matemática pela questão 21. Fazendo a leitura do enunciado, temos o seguinte. Conforme o texto 1, mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Europa pelo mar em 2015. Uma possível representação em notação científica dessa quantidade de refugiados é dada por... Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, da leitura, a gente precisa fazer uma pergunta. Eu preciso recorrer ao texto para realmente responder? Se você acha que sim, vamos pegar a parte do texto, né? Então, a gente pode ir lá para a prova de português e olhar. Então, o texto repete aqui a expressão, ó, mais de 1 milhão. Então, ainda não ajuda muito a gente a responder, porque a gente precisa, ó, trazer para esse formato aqui. Então, o que a gente precisa lembrar? Preciso escrever 1 milhão em forma de notação científica. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que identificar o primeiro algarismo significativo. Então, qual é o primeiro algarismo significativo de 1 milhão? Tá vendo? Se eu seguir aqui caminhando no número, eu tenho 1. Depois disso, eu preciso saber em quantas casas eu vou deslocar a vírgula para a gente ter noção da ordem de grandeza da nossa potência. Então, onde é que está a vírgula desse 1 milhão? Eu não estou vendo nenhum número decimal. A gente precisa lembrar que quando as casas aqui é 0, você não precisa colocar vírgula. Então, a minha vírgula está exatamente aqui, ó. 1 milhão, vírgula 0. Então, né, o 0 à esquerda. Então, quantas casinhas essa vírgula tem que andar para chegar no algarismo significativo? Então, vou mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ela chegar aqui no algarismo significativo, tem que andar 6 casas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu já tenho que a minha mantissa é 1, meu n é 6. Mas é 6 positivo ou negativo? Então, eu tenho que saber para que lado a minha vírgula foi deslocada. Ela foi deslocada para a esquerda ou para a direita? Foi deslocada para a esquerda. A gente fez aqui as setinhas, então foi deslocada para a esquerda. Se ela for deslocada para a esquerda, ela é positiva. Então, é importante que a gente possa colocar. Então, a gente tem aqui, ó, 1 vezes 10 elevado à sexta potência positiva. Coloquei essa interrogaçãozinha aqui, ó, para a gente prestar atenção no seguinte. Eu escrevi 1 milhão em formato de notação científica, mas é isso que a questão quer? Vejam que se eu olhar, a minha resposta já está direto aqui na letra A. Então, a tendência é marcar. Só que a questão, ela não pede 1 milhão, ela pede mais do que 1 milhão. Então, eu preciso fazer uma análise. E quais essas outras alternativas aqui a gente corresponde a uma grandeza maior do que 1 milhão? O que é que vocês acham? Se a gente olhar o expoente aqui de cara, a gente já sabe que esses dois números, eles são menores do que 1 milhão. O único maior é esse aqui, ó, 1,2 vezes 10 a sexta. Portanto, a resposta dessa questão é a letra B, 1,2, 10 a sexta. Tá certo? Conferindo com o gabarito oficial. Bom, vamos agora para a questão 22. Vamos ler o enunciado da questão. De acordo com o texto 1, a população nativa na maioria dos países desenvolvidos está em declínio. Suponha que a equação que descreve esse declínio em função do tempo seja dada por f de t igual a menos 10 a terceira vezes 10 a segunda, menos 10 a quarta vezes t, mais 10 a sexta. T variando entre 0 e 27, ou seja, ele está compreendido nesse intervalo, um intervalo fechado, tanto no início quanto no final, em que T é o tempo, em anos. Sabendo disso, a população nativa após 10 anos será D. Então, a gente precisa descobrir essa população. Pelos dados informados na questão, o que é que a gente precisa? A gente precisa calcular a função f de t com t igual a 10. E por que isso é possível? Porque 10 está dentro desse intervalo, então essa função é aplicada. Eu vou só repetir aqui, ó, o f de t, conforme está no enunciado, e substituir onde tem t, o valor de 10. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 10 a terceira, 10 a segunda, menos 10 a quarta vezes 10, mais 10 a sexta. A partir daí, eu vou fazer as operações e chegar ao resultado da população após os 10 anos.
Então, vamos com calma, passo a passo aqui, para entender as operações que foram feitas. A primeira delas, a gente tem aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Então, o que é que a gente faz? Soma os expoentes. Então, quais são os expoentes? 3 e 2. Então, a base é 10, soma os expoentes 3 mais 2. Vai dar 10 à quinta. Mesma coisa acontece aqui, ó. 10 à quarta vezes 10. Então, base 10 e eu somo os expoentes. 4 mais 1. Como assim 1? Todo número que não vem aqui no expoente significa que ele está elevado a 1. Então, vou fazer 4 mais 1. Continuo repetindo aqui o termo mais 10 à sexta. Aí eu venho menos 10 à quinta, menos 10 à quinta, mais 10 à sexta. Veja que agora eu não tenho mais a multiplicação de potências de mesma base. Então, aqui eu tenho uma soma de duas potências. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 5. Então, eu trouxe para cá, ó, 2 vezes 10 a menos 5. Eu não posso fazer uma soma de expoente aqui. Então, eu tenho esse número 2 vezes, trouxe para cá. Mais 10 à sexta. Ora, como é que eu vou fazer essa operação? Se eles então estão em expoentes diferentes, fica difícil de trabalhar. Então, qual foi o artifício utilizado aqui para resolver a questão? Transformando esse 10 à sexta numa potência de 10 à quinta, para a gente poder fazer a operação. O que é que eu vou ter aqui? 10 vezes 10 à quinta. Concordam comigo que se eu fizer 10, 1 mais 5 vai dar 10 à sexta? Entenderam? Então, depois que eu faço essa transformação aqui do meu coeficiente, então eu posso fazer a operação. Então, menos 2 mais 10 vai dar 8, né? Menos 2 mais 10 vai dar 8 vezes 10 à quinta. Chegando ao resultado da questão, que é a letra D de dado, conforme aqui o gabarito. Então, a resposta da questão 22 é a letra D, 8 vezes 10 à quinta. Compreenderam? Olá, pessoal! Hoje a gente vai para a questão 23. Vamos fazer a leitura do enunciado. Segundo o texto 1, a Unesco criou um curso para a Escola de Jornalismo e Mídia, Reporting Migration with a Focus on Refugees. Reportar a imigração com foco nos refugiados, em tradução livre. Suponha que em determinado mês, 200 alunos se inscreveram para o curso e que, estudando 8 horas por dia, produzem todos juntos 40 artigos em um único dia. Por razões determinadas, 80 desses alunos saíram do curso e a jornada de estudo passou a ser de 6 horas diárias. Suponha também que o ritmo de estudo e produção do artigo de cada aluno continue o mesmo. Nessas condições, o número de artigos produzidos em um dia passou a ser de... Então, é isso aí que nós vamos responder. Para respondermos a questão, é importante que a gente coloque os dados de uma forma para a gente melhor pegar as informações. Então, temos aí, num determinado mês, naquela condição inicial, nós temos 200 alunos que trabalham 8 horas por dia e produzem 40 artigos por dia. Então, está aqui a nossa informação. E a situação atual, dos alunos que existiam, saíram 80 e os que ficaram têm uma jornada de 6 horas por dia, mantendo-se o ritmo de produção de cada aluno igual. E aí ele pede qual é o número de artigos produzidos. Então, a gente tem algumas informações para trabalhar. A primeira delas que a gente precisa obter é o seguinte: quais foram os alunos que sobraram aqui? Então, como é que eu vou calcular isso? O número atual vai ser o quê? O número anterior mais o número de alunos que saíram. Todas essas duas informações eu já possuo. Então, eu tenho 200 menos 80, que vai me dar 120 alunos. De posse disso, eu consigo preparar uma tabelinha aqui, ó, mostrando todas as grandezas que estão envolvidas. Então, eu tenho aqui uma tabelinha que eu posso colocar as informações. Aí eu percebo que eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a grandeza A, que são os alunos, a grandeza B, que é a jornada, a grandeza C, que é a produção. E eu me deparo com um problema de que tipo? Um problema de regra de 3 composta. Então, vamos resolver esse problema. Como é que eu resolvo? Então, eu preciso colocar aqui, primeiro, a avaliação da proporcionalidade entre as grandezas. Então, eu preciso saber se aqui, à medida que eu diminuo, também diminui. E aqui eu preciso pensar, se eu estou diminuindo
o número de horas trabalhadas por dia, minha produtividade também vai ser menor. Então, eu preciso verificar. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Para resolver esse problema, eu consigo montar outra tabelinha com a seguinte configuração. A primeira coluna vai ser o produto entre as grandezas A e B. Ó, 200 vezes 8, 1.600. 120 vezes 6, 720. E eu repito a grandeza C. A partir daqui, eu já consigo resolver, ó, minha regra de 3 simples, né? Já fica mais fácil. Então, montando aqui a regra de 3, 1.600 sobre 720, 40 dividido por x. E aí eu resolvo a equação, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 40 vezes 720, o x vezes 1.600, já passou aqui para baixo. 40 vezes 720, 28.800, dividido por 1.600. Fazendo essa operação, eu chego com x é igual a 18. Então, significa dizer que os artigos produzidos serão do número de 18, correspondente à alternativa C, igualzinho aqui, ó, o nosso gabarito. Olá, pessoal, vamos para a questão 24. Fazendo a leitura do enunciado, nós temos o seguinte. Segundo o texto 1, o emprego é criado para cada emprego ocupado por um refugiado. Sabendo que, em determinada cidade que recebeu refugiados, foram criados 200 empregos, e que apenas metade dos refugiados recebidos por essa cidade que estavam aptos a trabalhar ocuparam a vaga. O valor total de refugiados recebidos por essa cidade foi de... É isso que nós vamos resolver. Então, vamos colocar as informações no enunciado de uma forma que a gente possa tirar as informações dele para resolver o problema. Então, de cara a gente já tem que o emprego criado está para um emprego ocupado por refugiados. Então, isso é uma informação importante que a gente vai poder fazer aí uma ligação. Aí ele diz que na cidade, uma determinada cidade, foram criados 200 empregos. E ele também diz que o número de refugiados empregados é igual a metade do número de refugiados recebidos. Então, ó, eu chamei aqui, ó, de número de refugiados empregados de E, chamei de número de refugiados recebidos de R. E aí eu posso fazer uma relação matemática entre eles. Então, posso escrever dessa forma. É igual a metade, 1/2, vezes R. Mas aí, ó, R é exatamente o que eu quero saber. E quem é E? É isso aqui, ó, é igual a 200. Por quê? Porque eu tenho essa informação aqui, ó. Então, eu posso fazer essa colocação. Então, só para escrever melhor esta fórmula, a gente vai ter que é igual a 1/2, né? Só multipliquei 1 vezes R sobre 2. Só que eu preciso saber, ó, quem é R, né? Então, R vai ser igual a 2 vezes R. 2 vezes R. R vai ser igual a 2. Substituir aqui o meu E por 200, fornecido na questão, e o meu R vai ser igual a 400. Então, o número de refugiados recebidos será de 400, correspondente à alternativa D, conforme o nosso gabarito aqui. Oi, pessoal, estamos aqui para resolvermos a questão 25, fazendo a leitura do enunciado. Um dos países que mais recebem refugiados na Europa é a Alemanha. Sabendo que ela cresceu 12,2% em 2016 e admitindo, conforme o texto 1, que 1/3 desse crescimento se deve aos refugiados inseridos na economia alemã, o crescimento percentual atribuído aos imigrantes aproximadamente é isso que nós vamos resolver. Então, para resolver, vamos colocar aqui os dados de uma forma que a gente possa trabalhar com eles. Então, o crescimento da Alemanha eu chamei aqui de A, que é 2,2% dado na questão. O crescimento de refugiados eu chamei aqui de R, e ele é o quê? É 1/3 do crescimento da Alemanha. Então, eu posso criar uma relação matemática entre essas duas informações, que eu vou escrever dessa forma. R é igual a 1/3 de A. R é 1/3 de A. E resolver o nosso problema, porque exatamente o que eu quero saber é o R. Então, eu tenho que R é 1/3 de 2,2%. Resolvendo essa operação, eu vou ter que R é igual a 0,73%, que corresponde à nossa alternativa B, conforme o gabarito oficial.
Olá, pessoal, vamos para a questão 26. Fazendo a leitura do enunciado, nós temos o seguinte. Considerando que 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças, representando os refugiados sírios em um gráfico de pizza e sombreando a área correspondente ao percentual de mulheres e crianças, o gráfico que melhor representa esses refugiados é isso que nós vamos descobrir. Vamos colocar as informações aqui para a gente extrair os dados matemáticos. Então, foi-nos dito que refugiados sírios, mulheres e crianças correspondem a 75%. Ora, 75% de um todo, de 100%. Então, vamos escrever isso em forma de fração. 75% vai ser 75 sobre 100. Como é que eu vou transformar isso num gráfico? Né? Então, eu posso utilizar uma simplificação de fração e chegar para entender que fração é essa. Então, tenho que dividir aqui, achar um divisor em comum com os dois fatores. Né? Quando a gente está treinando bastante, a gente já vê que ambos são divisíveis por 5. Por quê? Vamos lembrar da nossa regrinha. Números que terminam em 0 e 5 são divisíveis por 5. Então, a gente vai fazer essa primeira simplificação. 75 dividido por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 vai dar 20. Ora, a gente ainda não está no máximo. Os dois ainda são divisíveis por 5. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, aí eu cheguei na minha expressão, 3 quartos. Ou seja, se eu tiver um total de 4 quadrantes e eu precisar pintar 75%, eu pintarei 3 quadrantes. Qual é a figura que eu vou pintar esses 3 quartos? Ora, a que mais se aproxima da gente é essa daqui, ó. Se a gente dividir, dizer aqui, ó, uma canetinha, a gente dividir aqui em 4 partes. Pintei uma, 2, 3, de 4 partes. Então, esse aqui, ó, a gente vai ter 3 quartos. E aí, a gente consegue resolver a questão. Ou seja, 75% é igual a 3 quartos. E a nossa resposta é a alternativa D, correspondente ao gabarito oficial. Olá, pessoal, vamos para a questão número 27, que diz o seguinte. O estado de Roraima é a principal porta de entrada dos imigrantes que fogem da crise na Venezuela. Para aliviar a superpopulação na cidade de Boa Vista, o governador federal iniciou a operação de interiorização de venezuelanos para outras regiões do Brasil. A tabela 1, essa aqui, mostra a distribuição de um grupo de 189 venezuelanos, entre homens e mulheres, em 3 cidades do Brasil. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de uma pessoa ser do sexo feminino e ter sido distribuída para uma pessoa é igual a? Vamos descobrir. Então, primeira coisa, vamos marcar aqui as informações que a gente precisa da tabela. A nossa resposta envolve aqui, ó, uma pessoa do sexo feminino, ou seja, mulheres, que foi distribuída para João Pessoa. Então, a gente está focando aqui nessa informação. Né? Então, o que é que a gente precisa de teoria para responder a questão? A gente precisa do conceito de probabilidade de um evento. Então, o que é a probabilidade de um evento? É a razão entre o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do evento S, ou seja, o total. Então, a gente precisa encontrar esses dois números aqui e calcular a probabilidade, que é o que está pedindo. Então, a gente precisa encontrar agora NA e NS. Então, o que é NA? Exatamente o nosso foco. Então, o nosso NA vai ser cruzamento de mulheres e João Pessoa, que vai dar um total de 30. Quem vai ser o nosso NS? Nosso NS vai ser todos, ó, o número dos elementos do evento S. Qual é o evento S? Ser um imigrante venezuelano que veio para a cidade brasileira, distribuído. Então, quantos foram? 189. Mas o nosso evento A, apenas 30. Então, qual vai ser a probabilidade do evento A ocorrer? Vai ser 30 dividido por 189. Então, a gente chegou aí, ó, para a probabilidade de ocorrência do evento A é 30 dividido por 189. Aí eu pergunto para vocês, existe alternativa aqui que tenha a nossa resposta? Não existe. A gente errou a questão? Não. A gente precisa fazer o quê? Simplificar essa fração. Então, vamos lembrar das regrinhas básicas, ó.
Para saber que número vai ser divisível, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser dividida por 3. Então, aqui, ó, 3 mais 0 dá 3 dividido por 3. 1 mais 8 mais 9 dá 18. 18, 1 mais 8 dá 9, também é divisível por 3. Então, ambos os números, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por 3. Vamos continuar essa simplificação? Então, a probabilidade vai ser 30 dividido por 3, 10. 189 dividido por 3 dá 63. Agora, a gente tem a resposta, 10 por 63, que corresponde à alternativa B, conforme o gabarito oficial. Então, pessoal, chegamos na questão 39. Vamos lá. De um grupo de 40 refugiados, será escolhida uma pessoa para realizar uma pesquisa na Síria. Dos 40 refugiados, 5% são homens de cabelos castanhos, 18% são mulheres de cabelos longos, 30% são homens de olhos azuis e o restante são mulheres de cabelos curtos. Escolhendo uma pessoa ao caso, nesse grupo, a probabilidade dessa pessoa ser uma mulher de cabelo curto é de? Vamos calcular. Então, o que é que a gente tem? Vamos primeiro colocar as informações, né, de forma mais direta. Então, foi dado que o número total de refugiados são 40 e 5% homens com cabelo castanho, 18 mulheres com cabelo longo, 30 homens com olhos azuis e o restante mulheres de cabelo curto, que é exatamente o nosso interesse. Vamos lembrar da teoria que a gente precisa, ó, que é a teoria da probabilidade de um evento, né? Então, o que é que a gente tem? Qual é o nosso evento? É mulher de cabelo curto ser sorteada dentre os 40 refugiados para fazer a pesquisa. Então, eu tenho que achar o N de A e o N de S. Meu N de A, mulheres de cabelo curto. E meu N de S, todos os refugiados. Então, poderia fazer direto aqui, né? Vocês concordam comigo? Que seria o restante dividido por 40. E estava fechado, né? Só que aí eu não tenho esse restante. Eu tenho que ver o que a questão me dá. Ela me diz o total, me diz cada um. Então, eu posso trabalhar com uma porcentagem, ou eu posso trabalhar calculando o número restante e dividir por 40. Então, como a gente tem aqui, ó, porcentagem, porcentagem, vamos trabalhar com todos porcentagem, porque a gente só faz uma pequena conta com 18. Então, o que é que a gente vai ter? 100%, que vai corresponder aos 40, vai ser homens de cabelo castanho, mais a porcentagem de mulher de cabelo longo, MCL, mais a porcentagem de homens com olhos azuis, homem olhos azuis, por cento, mais a minha porcentagem de mulher de cabelo curto, que é exatamente, ó, quem eu preciso, ó, é a minha resposta, tá certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, 100%, 5, 18, ó, dividido por 40, aí eu consigo achar a porcentagem de mulheres de cabelo longo, mais 30, mais o MCC. Veja que agora, ó, consigo calcular direto o meu MCC. Então, eu vou ter 100 é igual a 5 mais 45 mais 30. 100 é igual a 80 mais MCC por cento. Como eu preciso do MCC por cento, ó, MCC por cento é igual a 100 menos 80%, que vai me dar 20%. Então, eu acabei de calcular a probabilidade de que seja escolhida uma mulher de cabelo curto no grupo de 40 cílios. Tá beleza? Essa opção corresponde à alternativa C, que bate com o nosso gabarito oficial. Compreenderam? Aqui é um pouquinho diferente porque eu preciso, ó, transpor essa informação e arranjar a melhor forma de calcular baseado nos dados que eu possuo. Mas o entendimento é o mesmo. A porcentagem é igual ao restante, que é mulheres de cabelo curto, dividido por 40. Então, eu já tenho tudo isso. Então, fica mais fácil de calcular. Olá, pessoal. Vamos agora para as questões 28 e 29. Então, é importante a gente verificar que elas devem ser respondidas com base nos gráficos 1 e no gráfico 2. Então, a gente retirou esse aqui, ó, essas duas informações da prova, e vai colocar as informações próximas às questões que foram solicitadas. Né? Então, para apresentar um trabalho sobre refugiados, um grupo de alunos coletou alguns dados junto ao Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, e mostrou as informações mais importantes no gráfico 1 e no gráfico 2.
Então, pessoal, vamos partir agora para a questão 28. Ela tem 4 opções e diz assim, segundo o gráfico 1. Perceba que a gente tem que analisar só o gráfico 1. Então, eu coloquei aqui as opções e o gráfico. Vamos analisar pontualmente, né? De antemão, eu vou dizer para vocês que a resposta é a letra A. Mas por que vou colocar isso? Para a gente analisar todas as alternativas, para a gente entender o que a prova quer que a gente absorva do gráfico. Então, isso é importante para qualquer outras questões que a gente for resolver. Então, vamos analisar na sequência B, C, D e, por último, a gente analisa a alternativa A. Então, vamos lá. Segundo o gráfico 1, os anos de 2014 e 2015 apresentam os mesmos números de solicitação de refúgio. Então, se ele está falando dos anos 2014 e 2015, vamos focar na área do gráfico dos anos 2014 e 2015. Olha aí o que a gente tem. Então, ele diz o seguinte, que 2014 e 2015 apresentam o mesmo número de solicitações. Qual é a solicitação de 2014? 28.385. E a de 2015 é 28.670. Né? Se a gente não tivesse o número, não tinha como ver se eles eram tão iguais. Mas com os números a gente sabe que não, então eles são diferentes. 28.385 é diferente de 28.670, apesar de próximos. Então, essa alternativa não pode ser verdadeira. Se a gente não tivesse aqui os valores, não teria como a gente falar direito. Mas a gente tem os valores, então perceba que não são. Então, a alternativa B ela não poderia ser a verdadeira. Vamos para a alternativa C. O número de solicitações de refúgio permaneceu sempre crescente de 2010 a 2017. Eita, agora ele quer que a gente olhe de 2010 a 2017. Então, ele está dizendo que foi crescente. Se fosse crescente, é como se a gente tivesse uma reta aqui, ó, e ela sempre fosse nessa tendência aqui de crescimento. Mas a gente percebe visualmente e numericamente que isso não ocorre. Se a gente fosse prestar atenção, a gente teria mais ou menos uma tendência assim. Ela sobe, desce e sobe novamente. Então, essa alternativa ela não pode ser considerada verdadeira, porque não permaneceu crescente, mesmo permaneceu crescente. Então, a gente tem aqui uma queda, depois um crescimento. A alternativa C não é verdadeira. E a alternativa D? O menor número de solicitações de refúgio aconteceu em um ano ímpar. Vamos procurar primeiro o quê? Qual foi o ano com o menor número de solicitação? Então, a gente consegue ver claramente aqui que o maior foi em 2017 e o menor foi o ano de 2010, que corresponde a 966. Então, menor, 1966. 2010 é um ano ímpar ou um ano par? Então, o número par. 2010 é um número par. Então, essa alternativa ela é falsa. Então, o menor número de solicitações foi de 1966, que ocorreu em 2010. 2010 é par. Mais uma vez, a opção dela não poderia ser considerada como verdadeira. Então, agora vamos para a opção A. A opção A ela diz o seguinte: o número de solicitações de refúgio em 2017 representa mais que o triplo de pedidos em 2016. Então, eu tenho que focar na área do gráfico, ó, de 2016 a 2017. Veja que eu posso fazer uma interpretação numérica direta. Posso pegar, dividir o número de solicitações de 2017 pelo número de 2016 e eu vou ter aqui 3,28, ou seja, é maior do que o triplo, maior do que 3 vezes que 2016. Eu precisava fazer essa conta toda, dividir aqui esses números, ó, cada um com 5 algarismos para ter esse valor? Não necessariamente. Observando o gráfico atentamente, eu teria como resolver. Percebam que no ano de 2016, coloquei aqui um retângulo vermelho. Se eu repetir esse mesmo retângulo 3 vezes, que corresponde à mesma linha aqui do gráfico, ó. Então, se eu colocar aqui um retângulo correspondente ao tamanho do número de solicitações do ano 2016, ele corresponde basicamente ao mesmo intervalo, ao mesmo espaço entre as linhas horizontais. Ó. Então, se eu repetir aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então eu já tenho aí o triplo das solicitações. E ainda me sobra aqui, ó, ou seja, ele realmente é maior do que o triplo dos pedidos de 2016. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A, conforme o gabarito oficial. Vamos agora para a questão 29.
A questão 29, ela faz com que você analise 2 gráficos ao mesmo tempo, né? Vamos ver o que ela pede da gente. De acordo com os gráficos 1 e 2, o percentual aproximado de solicitações de refúgio feitas pela Venezuela ao Brasil no ano de 2017 foi D. E agora, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que saber o que ela está pedindo. Ela está dizendo que eu tenho que consultar os 2 gráficos, só que ela está pedindo, ó, gráficos da Venezuela. Então, eu tenho que olhar aqui o gráfico que traz informação da Venezuela. E no ano de 2017, ó. 2017, Venezuela. E 2017, aqui, ó. Estou usando os gráficos 1 e gráficos 2. De olho na informação da Venezuela, Brasil no ano de 2017. Então, daqui eu vou tirar minhas informações para responder. E aí vê que ele está pedindo, ó, percentual aproximado de solicitações de refúgio da Venezuela. Onde é que está essa informação? Gráfico 2. Então, em 2017, ó, foram feitos 17.865 pedidos. Então, a solicitação. Mas isso aí é uma porcentagem de quanto? Quantos pediram no total? Em 2017, foram pedidos 33.865. Então, eu tenho aí, ó, uma relação. Então, o número de solicitações da Venezuela dividido pelo número de solicitação vezes 100 vai me dar a porcentagem aproximada. Realizando aqui essa conta, o que é que eu tenho? Um total de 52,75%. Então, em 2017, a Venezuela realizou 52,75% das solicitações ao Brasil. Isso corresponde à alternativa C, que confere com o nosso gabarito oficial. Então, pessoal, agora passaremos para a questão 30 e 31, que devem ser respondidas considerando o texto a seguir. Uma breve leitura do texto que diz assim: o refúgio é um direito de estrangeiros garantido pela Convenção da ONU de 1951 e ratificada por lei no Brasil em 1997. O Brasil hoje, entre os refugiados em seu território, habitantes de 6 de 7 nacionalidades barrados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são 2.480 sírios, 281 iraquianos, 65 sudaneses, 60 iranianos, 44 somalis, 2 líbios e nenhum registro de nativos vindo do Iêmen. Então, estão aí 2 questões, a questão 30 e a 31. Vamos partir agora para a questão 30. Mantendo aí o texto para vocês sempre observar as informações, então vamos ler a questão. Supondo que, do número total desses refugiados, a quantidade de homens excede em 800 a quantidade de mulheres. O número total de mulheres refugiadas desse grupo é de? Como é que a gente vai calcular? Muito bem. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro, eu estou listando aqui, ó, todas as nacionalidades e a quantidade de pessoas de cada nacionalidade. Então, vai ficar mais fácil para a gente extrair as informações aqui do texto, né? Então, do enunciado da questão, a gente obtém aqui o seguinte, que a quantidade de homens, que eu chamei de H, aqui em roxo, é igual à quantidade de mulheres, que eu chamei de M, mais 800. Por que mais 800? Excede em. Então, passa de 800. Então, dá a quantidade de mulheres mais 800. Porém, o total de refugiados é a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, ou seja, ambos os sexos. Então, eu tenho esse total. Então, daí eu posso escrever uma relação matemática entre essas grandezas, que vai ser igual a T, total de refugiados, vai ser igual à quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, certo? Até aí compreendido? É importante que a gente saiba que a população total chama os 2. Só que eu também sei, baseado no problema, aqui de roxo, ó, que a quantidade de homens é a de mulheres mais 800, que eu obtive no enunciado. Então, eu vou ter aqui, ó, que T é igual a M mais 800 mais M. E aí eu posso reescrever essa equação aqui, ó, fazendo as operações. Somo M mais M, 2M mais 800. Mas, na verdade, não me interessa o T, porque o T eu posso calcular, me interessa o M. Então, vamos deixar tudo em função de M. Então, eu vou fazer aqui a resolução dessa equação, e aí eu vou trazer, ó, 2M para cá, vai ser igual a T menos 800, né?
E aí eu tenho que o m vai ser t menos 800 dividido por 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a partir daqui, eu posso resolver a minha expressão. Então, quem vai ser t? T vai ser o total de refugiados, que eu vou somar aqui, ó, t igual a 2.480, 281, 65, 60, 44 e 2. Somando tudo isso, eu vou ter que t igual a 2.932. Agora, é só inserir na fórmula que a gente já criou baseado no problema. Então, eu vou ter 2.932 menos 800 dividido por 2. M vai ser igual a 2.932 menos 800 a 2.132 dividido por 2, quando M dá um total de 1.066. Veja que ele corresponde à nossa alternativa A e confere com o gabarito oficial da prova. Questão 31. Vamos lá para a questão 31. Mantive aí também o texto para a gente sempre pegar as informações que forem necessárias. Lendo o enunciado. Supondo que o número de refugiados do Iêmen fosse 40% do número de refugiados sírios, o total de refugiados das 7 nacionalidades seria... Vamos fazer essa conta. Então, eu vou voltar aqui com os dados, que a gente já tem tanto do texto quanto da questão anterior. Então, a gente tem todas as nacionalidades e o total, sem considerar ninguém do Iêmen. Mas aí a questão pede exatamente para a gente considerar. Então, vamos escrever isso de uma forma para a gente extrair os dados. Primeiro, a quantidade do Iêmen vai ser 40% da quantidade de sírios. Eu chamei a quantidade do Iêmen aqui em roxo, de I, e a quantidade de sírios de S. E o novo número de refugiados, que é o que a gente precisa calcular, de N. Então, vamos colocar isso em relação matemática, né? Então, o novo número de refugiados N vai ser igual ao total, que eu já tinha, mais a quantidade do Iêmen. Então, eu sei como calcular todos eles. O T eu já tenho, está aqui. A quantidade do IM é dada por essa forma. Vamos escrever isso de forma matemática. Então, eu vou ter aqui o número de refugiados, o novo número de refugiados, N, vai ser igual ao total mais a quantidade de refugiados do IM, que eu também sei que é, ó. T, só estou repetindo, a N é igual a T mais 40% de sírios, ó, veio do enunciado da questão. Então, vamos traduzir isso para uma forma matemática? N é igual a T mais 40% vezes S. Agora, a gente pode substituir e fazer os cálculos. Quem é T? 2.932, ó, veio lá da questão anterior. E também dos dados do texto. Não teria problema da gente pegar essa informação. E aí, 40% vezes 2.480. Fazendo os cálculos, o novo número de refugiados será igual a 3.924. Tem essa alternativa? Tem aqui, ó, a alternativa B, que corresponde ao nosso gabarito oficial. Compreenderam? Então, pessoal, vamos agora para a questão 32. É uma questão bem interessante, né, que a gente olha, vê a figurinha aí da cruz, e aí como é que a gente vai trabalhar essas informações, né? Chegamos nas questões de geometria, e aí a gente se depara com polinômios aqui. Como é que a gente vai resolver? Então, vamos pensar um pouco. Então, eu vou convidar vocês para olhar uma figura aqui seguinte. Então, pessoal, convidei vocês aqui para a gente olhar com atenção essa figura aqui que a questão nos apresenta. Então, a gente tem uma cruz, a gente não sabe calcular a área de uma cruz. Mas se a gente conseguir encontrar nessa figura outros elementos geométricos que a gente conhece, vai ser mais fácil. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, conseguem ver? Então, a gente já consegue ver aqui um quadrilátero, outros quadriláteros e outros quadriláteros. Veja, então, que eu tenho aí 5 quadriláteros. Então, eu tenho quadrilátero 1, 2, 3, 4 e 5. Mas a gente precisa analisar cada um com cuidado. Por quê? Porque cada um tem suas dimensões, ó, especificadas aqui, ó. Então, vamos analisar cada um deles. Então, você pega aqui o grupo 1 e o 3. O que é que eu tenho? Como vão ser as minhas dimensões, ó? Então, aqui eu vou ter na minha base, ó, aqui ó, na horizontal x, e na vertical eu vou ter y. No 3 também, ó, horizontal x, vertical y. Então, eu posso, ó, colocar aqui.
Vejam que x é diferente de y. Se eu tenho um quadrilátero com lados diferentes, então, que figura geométrica eu tenho? Eu tenho um retângulo. Então, qual é a área do retângulo? É a base vezes a altura. Então, a área da figura 1 é igual à área da figura 3, que é igual a x vezes y. Só reescrevendo sem aqui o ponto da multiplicação, a área é igual a x, y. Então, eu tenho que a área da figura 1 é igual à área da figura 2, x, y. Agora, a gente vai olhar os outros quadriláteros. Vamos na sequência. Vamos olhar agora o 2 e o 4. Veja o que é que eles têm. Agora, ó, na horizontal, eles medem y, aqui, ó, 2 e 4, y, e na vertical, ambos medem x. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, x, y. E eles são também um quadrilátero com lados diferentes. E aí, eles são um retângulo, cuja área será base vezes altura. Então, eu vou botar aqui, ó, a área do quadrilátero 2 é igual à área do quadrilátero 4, que é igual à base y vezes a altura x. Então, a área 2 é igual à área 4, que é igual a yx. Só que eu também posso escrever de forma que eu fique A2 igual a A4 igual a XY. A mesma coisa, tá certo? Então, vamos guardar essas informações aqui. Ainda falta uma figura, que é a figura 5. E aí a gente tem, vamos estudar aqui o 5. O 5 está aqui e ele tem uma distância horizontal x, que a gente consegue ver aqui, ó, que é a mesma aqui, x. Uma distância horizontal x também. Então, eu posso colocar aqui, ó, x, x. Se eu tenho um quadrilátero com lados iguais, eu tenho um quadrado. Como é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então, eu posso dizer que a área de 5 é igual a x ao quadrado. Compreenderam? 1, 2, 3, 4, 5 quadriláteros. Cada um com suas características geométricas, de figuras geométricas que eu tenho conhecimento de como calcular a área, e aí eu coloquei as dimensões fornecidas na questão e tive a área de cada uma delas. Mas o que eu quero, na verdade, é a área da cruz. Então, eu preciso voltar para a minha questão e ver como eu calculo a área da cruz, que é o quê? A soma de todas as áreas. Então, a minha área total, A, vai ser A1, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Então, só substituir o que a gente já calculou. Oi, pessoal, vamos lá para a questão 33. Então, um país que recebe refugiados tinha uma população de 10 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Após receber migrantes equivalentes a 20% de sua população, a densidade demográfica desse país mudou para... É isso aí que nós vamos responder. Então, vamos transformar as informações das questões em dados para o nosso problema matemático. Então, vamos separar aí, ó. População inicial do país, 10 milhões de habitantes. Densidade demográfica inicial, 80 habitantes por quilômetros quadrados. População após a imigração do país, população inicial do país, mais a população de refugiados, ou seja, o que acrescentou. E ele diz ainda que a população dos refugiados é igual a 20% da população inicial do país. Vamos transformar essa expressão matemática para a gente resolver a questão? Se eu chamar a população inicial do país de X e a população após a imigração de Y, eu posso ter uma expressão. Olha só, Y é igual à população inicial X mais a população de refugiados, que é quem? 20% da população inicial. Então, vou ter que Y é igual a X mais 20% de X. Ficou mais fácil agora, né? Da gente conseguir resolver. Então, vamos lá. Então, eu posso escrever essa expressão melhor. Vamos lá. A minha população após migração será y igual a x, 20% vezes x. Fazendo aqui a divisão, y é igual a x mais 0,20 de x. Então, eu vou somar aqui, ó, 1 mais 0,20, y é igual a 1,5 de x. Quem é x? É a população inicial. Foi dado, ó, 10 milhões. Então,
1,2 vezes 10 milhões vai me dar y igual a 12 milhões. Ok? Resolvi a questão? Não. Então, eu preciso agora saber qual é a situação nova. O que ele está me pedindo, ó, é a nova densidade demográfica do país após a mudança. Então, vamos ver. O que é que ele diz lá na frente? Ele diz o seguinte, que 10 milhões de pessoas está para 80 habitantes por quilômetro quadrado e agora com 12 estará para quantos habitantes? Eu vou chamar de Z, a nova densidade demográfica. E aí a gente consegue fazer a nossa relação. Estamos diante de um problema de regra de 3 simples. Olha só, 10 está para 12, assim como 80 está para Z. Vamos resolver isso aqui e a gente vai ter 10Z é igual a 12 vezes 80, né? E Z vai ser igual ao quê? A 960 dividido por 10. A nova densidade demográfica será de 96 habitantes por quilômetro quadrado. Veja que eu tenho essa opção aqui, ó, na alternativa C, conferindo com o gabarito oficial. Tá joia? Olá, pessoal. Então, vamos para a questão 35, a nossa prova. Então, fazendo a leitura do enunciado. Para os imigrantes em campo de refugiados, um site oferece a possibilidade de doação para 3 entidades humanitárias diferentes. Em qualquer uma das 3 entidades, a doação é composta por um valor fixo, mais um valor que será descontado por dia no cartão de crédito do doador, conforme mostra a figura 2. Que é a figura 2. Então, a gente tem as 3 entidades, o valor fixo de cada uma delas e o valor de ser descontado por dia. Então, se uma pessoa pretende gastar R$200 em doação ao longo de mais de 3 meses, ela deve escolher a entidade humanitária, vamos orientá-la, né? Então, a gente precisa de algumas informações. Ele precisa gastar R$200 ao longo de mais de 3 meses, né? Então, a gente tem que saber aí se ele consegue atender dentro de pelo menos os 3 meses aí. Então, como é que a gente vai saber? O que é que nós temos na figura 2? A gente tem valor fixo e valor por dia. Mas não foi informado para a gente na questão dia, foi informado mês. Então, o que é que a gente precisa fazer? Saber a quantos dias equivalem 3 meses. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é que um mês equivale a 30 dias. E aí a gente vai ter que 3 meses vai ser 3 vezes 30, que vai ser 90 dias. Então, a gente precisa analisar aqui as entidades, ó, por 90 dias. Vamos fazer essa análise para ajudar essa pessoa? Então, eu coloquei aqui as 3 entidades, vamos analisar. Então, na entidade 1, eu vou pagar 36 de uma vez, né? E depois vai ser descontado do meu cartão R$2 por dia durante 90 dias. Então, eu vou ter 36, mais 2 vezes 90, 180, então vai me dar R$216. Então, ao longo aí de 90 dias, dos meus 3 meses, eu vou ter que taxar 216 na entidade 1. Na entidade 2, eu vou ter que pagar aqui R$ 45,50 de uma vez, depois vai ficar sendo descontado R$ 1,59 durante 90 dias, que vai me dar um total de R$ 45,50 mais R$ 143,40, R$ 188,60. Vamos analisar a entidade 3, que eu vou pagar de uma vez R$ 120 e por dia vai me descontar R$20. Então, eu vou ter 20 vezes 90, então eu vou ter 120 mais 1.800, dando um total em 3 meses de 1.920. Então, depois que eu sei que eu preciso doar para cada entidade, eu preciso saber agora qual é a orientação que eu vou dar. Qual ela deve escolher? Ela só tem que gastar 200. Então, na entidade 1, 216 é maior do que 200. Então, o dinheiro que ele tem para 3 meses é insuficiente. Então, não posso orientar que ele vá fazer essa doação. Na entidade 3, mais uma vez, R$ 1.920 é maior do que 200. Então, o dinheiro dele é insuficiente para fazer isso. Na entidade 2, em 3 meses, ele vai gastar 188,60 e ainda vai sobrar, né? Então, aqui, ó, ele vai por mais de 3 meses, ele ainda consegue passar aí dos 90 dias. Então, eu posso orientar que ele vá
colocar sua doação na entidade 2 e apenas nela. Por isso, a resposta da questão vai ser a letra C, somente a entidade 2. Compreenderam? Então, pessoal, bora lá, né? Questão 38, tá mais perto que longe da gente concluir essa prova. Então, vamos fazer a leitura da questão. Para melhorar as perspectivas sociais de um grupo de refugiados, um banco resolveu conceder empréstimos a juros simples com taxa de 0,5% ao mês. Se um refugiado tomar emprestado o equivalente a R$ 10.000 para pagar após 60 meses, o montante a ser pago será de... Vamos calcular. Então, primeira coisa, a gente viu aí que a questão traz juros simples. Então, vamos lembrar aí da nossa teoria de juros simples, né? Então, para calcular o valor dos juros no regime de juros simples, a gente tem que J é igual a C vezes I vezes N, onde J é o valor dos juros expresso em unidades monetárias, C é o valor do capital em determinado momento, no nosso caso dado em reais, a taxa de juros expressa em sua forma unitária e N é o prazo. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai colocar as informações que a gente tem na questão e calcular. Essa é a teoria de juros simples. O que a gente tem? Qual é o capital? Capital de R$ 10.000. Então, ele tomou emprestado num determinado momento R$ 10.000. Só que agora foi numa taxa de juros, ó, no valor nominal. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, 0,5 dividido por 100. Aí eu tenho 5%. Em quanto tempo? Em 60 meses, que também foi informado na questão. Então, eu vou pagar quanto de juros? Vou pagar esse valor de R$ 3.000. Apliquei aqui, ó, essa fórmula, substituí os valores e achei R$ 3.000. Isso responde a questão? Não, porque ele está perguntando qual é o montante que vai ser pago, ou seja, quanto eu vou ter pago no valor total. Então, vai ser dado como o valor do capital mais o valor dos juros. Então, eu quero capital 10.000. Qual for os juros que eu vou pagar? 3.000. Qual vai ser o montante? R$ 13.000. Então, após 60 meses, quando eu pedir um empréstimo de R$ 10.000 a uma taxa de 0,5% ao mês, eu vou pagar exatamente R$ 13.000, que corresponde à alternativa B, batendo com o nosso gabarito. Oi, pessoal, agora vamos para a questão 34. Então, a gente ainda está aqui na geometria, então vamos lá. Uma alternativa empregada pela Prefeitura de Berlim, na Alemanha, para receber famílias de refugiados foi a de criar vilas feitas de contêineres, em forma de paralelepípedo reto. Os contêineres usados têm medidas de base apoiada no solo aproximadas de 6 metros de comprimento por 2,4 metros de largura. A área do terreno ocupada por cada contêiner que irá abrigar uma família é? Vamos descobrir. Como vamos descobrir? Calculando. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o que é o paralelepípedo reto. Os contêineres aí já mostram pra gente, então só estou reproduzindo aqui a forma para a gente pegar as informações. Então, se eu vou colocar ele sobre uma base, a base de um paralelepípedo reto, ele é um retângulo. Veja que ele tem dimensões diferentes. Se ele fosse todo igual, ele seria um cubo. Então, a gente já consegue pegar. Então, a área da base vai ser um retângulo. E aí, ele dá as informações. 6 metros de comprimento por 2,4 de largura. Como se eu estivesse pegando aqui, ó, essa área. Estou vendo aqui, né, em 3D e aqui eu trouxe para o plano. Então, eu consigo calcular a área dessa figura plana, que é dada por base vezes altura. Se eu olhar aqui do jeito que eu desenhei, a base vai ser 6 metros e a altura 2,4. 6 vezes 2,4, 14,4 metros quadrados. Ou seja, a área do terreno ocupada por cada contêiner, se a gente vai abrigar uma família, será 14,4 metros quadrados, a nossa alternativa D, conforme o gabarito oficial. Pessoal, vamos para a questão 36. E aí ela diz o seguinte: uma das alternativas que os refugiados usam para chegar ao velho continente é por meio de embarcações superlotadas. Admitindo-se que uma embarcação deve comportar uma pessoa a cada 3 metros quadrados, um barco com 12 metros de comprimento por 4 metros de largura poderia no máximo levar quantas pessoas? Então, é isso que nós vamos responder. Para responder a questão, a gente precisa transformar as informações aí dadas no contexto em dados.
Então, vamos separar. Ele está me dizendo que a ocupação é de uma pessoa por 3 metros quadrados e o barco tem um comprimento de 12 metros e largura de 4 metros. Então, eu preciso trazer isso para uma figura geométrica que tenha essas características, que será um retângulo, né? Então, a área da embarcação vai ser igual à área de um retângulo, né? Com essas medidas aqui, 12 por 4. E eu preciso calcular o quê? A área para saber quantas pessoas cabem. Então, para calcular a área do retângulo, base vezes a altura. Conforme desenhado aqui, ó, a base de 12 metros, 4 metros, 4 metros. Então, a área da minha embarcação vai ser 12 vezes 4, 48 metros quadrados. Né? Então, estou aqui na unidade de área. Acabei a questão? Não, não. Então, agora eu preciso saber qual é a quantidade de pessoas. Mas foi me informado ó, que uma pessoa está para 3 metros quadrados, assim como X pessoas está para 48. Então, agora eu preciso saber as X pessoas e aí sim eu vou ter resolvido a minha questão. Então, eu posso montar já a minha expressão. Então, 1 sobre X é igual a 3 sobre 48. Então, aqui, ó, 48, 1 vezes 48, 3x. Então, só fiz reescrever, ó, mudar de lado, 3x é igual a 48, para ficar, só para a gente compreender, x é igual a 48 dividido por 3, x é igual a 16 pessoas. Significa dizer que o barco poderá, significa dizer que para atender a lotação correta, eu preciso de, no máximo, 16 pessoas. Que corresponde à alternativa C do nosso gabarito oficial. Olá, pessoal, ainda estamos aqui na seção geometria, né? Aí, vocês podem olhar para a questão e perguntar, como é geometria se eu não estou vendo uma figura, né? Então, vamos entender aqui como a gente vai transformar as informações da questão em geometria. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai fazer a leitura. Uma embarcação de refugiados com destino a um certo país deverá navegar 40 quilômetros na direção norte para chegar ao seu destino. Devido ao mau tempo e à falta de instrumentos de navegação dessas embarcações, ela navegou 30 quilômetros na direção leste. A distância que a embarcação se encontra no seu destino é de? Vamos encontrar. Então, a primeira coisa, eu preciso me lembrar das direções, norte e oeste. Então, a gente lembra lá das aulas de geografia, né? Então, a gente tem aqui a rosa dos ventos, ó. Então, a gente tem o norte e o leste. Então, isso aqui é importante, ó, porque isso ó, é a orientação que a embarcação está seguindo. Então, se tem uma embarcaçãozinha, vamos colocar a embarcação. Então, a embarcação está aqui. Aí ele diz o seguinte, que para chegar no país, ela tinha que andar para o norte. Mas aí deu problema e ela andou para o leste. Então, ela tinha, ó, que chegar no país que está aqui. O país não saiu daqui, ela tem que chegar 40 quilômetros por norte, mas não foi. Ele foi 30 quilômetros por oeste. E aí, no fim, ó, a embarcação veio parar aqui. E aí a pergunta é, qual é a distância daqui, que é onde ela veio, para onde ela quer chegar, que não mudou de lugar. Então, que distância é essa? É isso que ele quer saber. Essas setinhas aqui, elas lembram qual figura geométrica para vocês? E aí? 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo. O triângulo retângulo. Veja como ele parece aqui, ó. Como a gente tem a certeza das direções. Então, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus. E a gente tem, ó, o que deveria ter andado, o que ele andou e a distância para o local que realmente quer chegar. Então, a gente tem aí, ó, um triângulo retângulo onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos. E a gente também tem um teorema bem famoso que faz a relação entre esses lados desse triângulo, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Essa aí ninguém esquece, não é isso? Então, agora o que é que a gente precisa? A gente precisa calcular a hipotenusa e o triângulo retângulo e resolver essa questão que aparentemente não teria nenhum desenho. Olha que coisa interessante, né? Então, vamos lá. Então, a hipotenusa, que é o que a gente quer saber, a ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, aqui ó, 40,
30 ao quadrado, 30. Ah, vai ser a raiz, ó. Estou fazendo esse raiz aqui, ó, de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. A raiz de 1.600 mais 900. A igual a raiz de 2.500. A é igual a 50 quilômetros, que é a unidade que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, vocês vejam que a gente consegue calcular facilmente e com pouquíssimas contas a nossa questão. Então, a gente tem aqui a distância da embarcação onde ela está até onde ela queria chegar é de 50 quilômetros, que corresponde ó, à letra B, igualzinho ao gabarito. Olá, pessoal! Chegamos à nossa última questão, a questão de número 40. E aí ela traz um mapinha aí do Google, né? Uma das ferramentas que a gente está bastante acostumado a utilizar. Mas a abordagem aí é bem interessante, né? Da matemática com a parte dos mapas. Então, vamos fazer a leitura e ver como a gente pode responder essa questão. Vamos lá. Em uma consulta ao mapa cartográfico da Síria, cuja escala é 1 para 3 milhões, as cidades de Damasco e Alepo distam entre si, em linha reta, aproximadamente 10 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 2 milhões. Nesse novo registro cartográfico, a distância aproximada em centímetros, considerando a linha reta entre essas cidades, será? Vamos calcular, certo? Então, vamos só aqui juntar o que o enunciado da questão diz com o que a figura diz. Veja só, olha o que ele está dizendo, que no mapa, na escala de 1 para 3 milhões, essa linha reta aqui tracejada mede 10 centímetros. Ou seja, se eu pegar minha régua e colocar aqui no mapa, vai me dar 10 centímetros. Então, isso é uma informação. Só que na vida real, ele não vale 10 centímetros. Ele vale a proporção que a escala me dá. Então, eu preciso primeiro achar a relação entre a medida do desenho e a medida real, que é dada pela escala. Então, vamos colocar isso de forma matemática. Então, a escala é 1 para 3 milhões. O que é que isso quer dizer? Que uma unidade de medida no desenho é igual a 3 milhões da unidade na vida real. Então, é isso que a escala diz. Então, eu tenho aqui ó, que 1 está para a medida de desenho e 3 milhões está para a medida real. E a partir daí eu consigo ter as informações. No primeiro momento foi me dada a medida do desenho. Então, eu sei que 1 está para 10 centímetros, ó, como se tivesse pegado a minha régua aqui e me disse 10 centímetros. E 3 milhões está para quanto? Então, eu preciso calcular a medida real para saber a primeira situação. Então, como eu vou calcular essa medida? Então, vamos fazer o seguinte. 1 está para 10 centímetros, que é a medida do desenho, e 3 milhões está para x centímetros, que é a medida real. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? 1 para 3 milhões é igual a 10 centímetros dividido por x. Significa dizer que a medida real dessa linha reta aqui, ó, é 30 milhões de centímetros. Imagina aí você medir 30 milhões de centímetros. Que bom que a gente consegue fazer as transformações de unidade, né? Então, isso quer dizer, ó, 300 quilômetros. Então, na verdade, a minha medida real são 300 quilômetros. Essa informação é interessantíssima. Veja, eu preciso manter as unidades aqui, ó, para ter coerência no resultado. Então, eu tenho um está para 10 centímetros, meu resultado está em centímetros. Mas essa medida por si só não é a medida usual para a distância entre cidades, é quilômetro. Né? Então, é uma coisa que a questão poderia ter pedido, mas não pediu. Mas é importante eu ter essa noção de escala. Né? Então, a medida real, 300 quilômetros. Aí aqui eu fiz uma coisa interessante, eu fui no Google, de novo, e fiz o mesmo caminho. E olha só que legal. De Alepo para Damasco, fazendo o caminho aqui da estrada, olha quanto deu, 356 quilômetros. Ou seja, se a menor distância de 2 pontos é a linha reta, tem que dar menor mesmo, mas está bem próximo. Não é interessante? A matemática realmente é muito legal. Tá vendo como junta tudo? A gente está juntando cartografia, desenho e matemática. Que coisa boa, né? Então, essa daí foi um retrato da minha primeira situação. Mapa com escala de 1 para 3 milhões, e aí eu consegui achar a medida real. E agora a questão apresenta outra proposta.
que é que ela me diz? Ela diz o seguinte, ó. 1 está para X centímetros, porque eu vou trabalhar em outra escala, e eu sei que 2 milhões está para 300 quilômetros. Veja, medida desenho, 1 está para a medida do desenho, fator da escala está para a medida real. Então, eu consigo saber. Dá para trabalhar com essas duas unidades diferentes? Não dá. Então, eu preciso trazer para a unidade igual. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? 1 está para 2 milhões, y em centímetros, e retransformei aqui para centímetros, para a gente fazer as contas. Quando a gente resolve a expressão, y vai ser igual a 30 milhões de centímetros dividido por 2 milhões, fator de escala. Então, a gente vai ter aqui que dá um total de 15 centímetros. Então, quando eu medir agora na minha régua, a gente vai ter 15 centímetros, que corresponde à letra C. Então, a alternativa correta é a letra C, correspondente ao gabarito oficial. Viram que questão interessante, mas precisa pensar bastante, né? Então, o fator de escala relaciona a medida do desenho com medida real. Então, é sempre importante a gente lembrar dessas considerações. Terminamos. Até a próxima. Então, pessoal, terminamos aqui mais um bloco de questões. Então, fica aí a dica para o Prepare IF. Divulguem com seus colegas que vão fazer aí o PROIF ou que querem participar como voluntários. Se inscrevam no formulário do Google e sigam as redes sociais. Temos um site, um Instagram e o Facebook. Então, é importante. O lançamento do programa foi feito dia 8/9. Toda terça-feira a gente está trabalhando. Sempre por aqui. Até mais. Obrigada.